Olá, eu sou a calcinha que você tá usando há 3 dias porque sua roupa ainda não secou no varal. E eu sou a panela de arroz que você esqueceu há mais de um mês na sua geladeira e que agora tem um CPF próprio. E eu sou a coelha anônima de fio dental infiltrada no seu Google Drive pra roubar suas senhas e vazar suas músicas da Lady Gaga. E esse é o Vitamina C, o seu podcast destrutivo. Esse é o nosso terceiro episódio, e ele é especial para quem precisava usar o telefone, mas o seu irmão estava usando a internet no PC. E o tema de hoje é... Cybersexo. Roda a vinheta. Vitamin C. Vitamin C. Vitamina C. Tópico 1. Como era se conectar na internet? Conectar no mundo digital era mais do que simplesmente ligar o seu computador e abrir o Google Chrome. A experiência na primeira década dos anos 2000 era quase que xamânica. Primeiro, você devia conectar o seu telefone fixo no modem que devia estar conectado no seu computador. Então você usava o discador, que era um tipo de programa do seu provedor de internet, para logar na sua conta e se conectar com o mundinho World Wide Web. Era uma experiência quase sinestésica, porque envolvia apertar um monte de botão e você ainda podia aproveitar uma música eletrônica muito famosa nas baladas mais babadeiras de Berlim, que era mais ou menos assim. Mano, é tipo uma música do Skrillex. Cara, tu usar uma bala e ouvir essa música vai dar um teto horrível. Não faça. Sim, não faça. Altas chances de bad trip. Nossa, a conexão era tão lenta, mas era tão lenta que as imagens carregavam por linhas. E baixar qualquer arquivo demorava muito tempo. Horas, demorava dias até, dependendo do tamanho. A internet era paga pra usar durante a semana. E cada minuto era cobrado, o que deixava ela muito cara, né? Mas todos os dias, da meia-noite às 6, ela era gratuita. O valor dela ficava em centavos, então... Além de que nos finais de semana, das 2 horas de sábado até as 6 de segunda-feira, ela também era gratuita. Bom, mas como era consumir mídia? Baixar e salvar MP3 ou MP4 no computador. Na época em que a internet estava se popularizando, a gente consumia mídias de uma maneira diferente. Não existiam coisas tipo o YouTube, por exemplo. Para consumir fotos, a gente ia até os fansites dos artistas ou aproveitava o recém-lançado Google Imagens, que era bem primário. Que inclusive foi a J.Lo que lançou o Google Imagens, né? Como assim? Sim, é verdade. Tem essa curiosidade. Eu não sei disso. Me contem. Tipo assim, acho que tem a ver com o vestido que ela usou numa premiação. Todo mundo queria meio que saber como é que ela tava, né? E só tinha como saber pelo Google. Aí ela inspirou a criação do Google Imagens. O Google ficou, peraí! Peraí. Tá, pesquisa assim, imagens, Google, J.Lo, testa. Ah, incrível. Ela é Deus. Ela é um arraso mesmo. Mas eu acho, a J.Lo não passa pra vocês uma energia meio de Cláudia Leite? Meu Deus, pior que sim. Eu acho que a era nega loura dela foi On the Floor com Pitbull. Ai, cara, essa capa é ótima, né? Que horror. É um insulto a J.Lo? Sim, mas fazer o quê? Se passa a mesma vibe. Que lástima. Perdão, J.Lo. Se você estiver ouvindo isso... Desculpa! Para consumir vídeos e músicas, a gente precisava baixar eles de algum lugar. E esse lugar era um programa de computador onde as pessoas baixavam músicas de uma maneira ilegal. Era o Emule, o LimeWire, o Ares, o Kazaa, entre outros, e os programas permitiam que você tivesse acesso a uma biblioteca de músicas, bem limitada, para baixar no seu computador. Na maioria das vezes elas vinham com um belo vírus de brinde. Você quer baixar I Got a Feeling? Toma um cavalo de Troia. Gente, eu lembro que eu baixei Don'tcha, da Pussycat Dolls. E
numa das pausas da música tinha um apocalipse. Nossa, isso fixou assim. Até hoje eu falo comigo mesmo, apocalipse. Eram uns radio edits diretamente de Chernobyl. As músicas terminavam antes, era ótimo. Tinha uma daquele Clarkson que tinha Music on Demand. A marca d'água sonora. Que conceito. Uma marca d'água. Mas até hoje a gente tem músicas assim, né? Às vezes, tipo, músicas que são produzidas por alguns produtores. Tem DJ Khaled! With the best Sim, music! Eu pensei nele. Tem DJ Lucas Beach, etc. Sim, as da Miley Cyrus também tinha Mike Will Made It. Tinha? Sei lá, uma coisa assim. Sim. A da Miley tinha Rock Mafia. Rock Mafia Gente, eu não também. lembro Isso. É. Ah. Sim. Da Nicki Minaj tem o dela lá, como é que é? Young Money. Young Money. Ah! Young Money. É verdade. Acho que é um produtor dela. Muito bom. Nessa época também começou a se popularizar pequenitos pedaços eletrônicos chamados de MP3 players, cujo nome vem do formato de arquivo que ele reproduzia. Quem que não lembra daquele clássico MP3, né, em formato de pendrive, que devia caber umas 15 músicas, isso já era ótimo. Aquele MP3 era muito bom, acho que a maioria das pessoas tinha, né? Era só plugar no computador. Era um pendrivinho, né? Pendrivinho com entrada pra Sim. fone P2. Bom tempo que a gente usava fone P2. Que não era cada celular uma entrada de fone. Sim. Bom, ao longo dos anos a tecnologia foi melhorando, então a gente teve o lançamento do YouTube, né? Clássico da internet. E diversas variações de eletrônicos que a gente chamava de MP4, MP5, MP6. Quem aí nunca teve um MP11, sei lá? Gente, eu tinha uns assim, que a gente chamava de MP7, MP8. Era uma loucura. Diretamente do camelô, né? Sim, Ah, tá. sim. Total. Bem camelô. Sim, o meu iPhone, ele é MP300. É o iPhone. Tópico 3. MSN, Orkut e Flogão. A parte mais legal dessa época, lá da primeira década dos anos 2000, é que a maioria das pessoas parava um momento do seu dia ou da semana pra se conectar com outras pessoas através da internet. Então a gente não tava online o tempo todo. Era assim, vou me conectar agora. Aí eu logava na minha continha e só naquele momento eu tava disponível. No resto da hora, não me viu. Sim, mano, era um ritual, né? Tu parava, tu sentava na frente do computador, tu se conectava. Aí era por isso que a gente falou lá no começo, era uma experiência xamânica. Era uma sensação que não existe mais. Eu não me sinto bem mais em estar conectada. Tinha hora de dar tchau, tinha hora de fechar. E aí tinha um mundo real fora. Vocês jovens de hoje em dia não conhecem. Eu vi um post no Tumblr recentemente que era assim: vocês lembram quando a gente ia pra casa de um amigo e a atividade era sentar no computador e mexer no computador juntos? E aí algumas pessoas ficaram, nossa, era muito bom, adorava ir pra casa dos amigos para mexer no computador. E outra pessoa falou assim, o quão velhos vocês são? E eu me senti horrorosa. Eu me senti na meia-idade. Porque realmente tem pessoas que não tiveram essa experiência, coitados. Falando nisso, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas tu falou que tu entrou no Tumblr. O Tumblr ainda existe? Recentemente... Caras, ele ainda existe. Eu não tenho mais um Tumblr, mas às vezes eu vejo prints do Tumblr e vou atrás do post original. E eu tenho como conectar sem estar logado. E aí eu acesso pra ver os demais comentários, as notes e tal. Porque eu era uma Tumblr Girl, né, em 2010. Eu só não mexi em HTML, senão hoje eu tava rica. Não é o caso. Para se conectar com outras pessoas pela internet, a gente tinha um programa muito queridinho, né, que era o MSN. Ele era uma espécie de chat onde você adicionava as pessoas e podia personalizar coisas como seu status, né, que era disponível, ocupado ou até invisível, e adicionar uma frase de poucos caracteres, né, que... Como é que era o nome dessa frase? Era moto? Meu Alguma coisa assim? Deus. Subnick. Subnick. Isso.
Nossa, tirei Era de até longe. status de relacionamento, tipo assim, você tá ficando comigo, tem que me botar no teu subnick com um coração. Abre parênteses, L, fecha Ah. parênteses. O emoticon de coração no MSN. Lógico. Meu Deus, é verdade. Ai, muito bom. Tinha. Acho que a alta tecnologia era quando exibia a música que você tava ouvindo ali, né? Spotify Rap é de uma ova. Aqui é a música no MSN. E sair e entrar pra ficar chamando a atenção daquela pessoa especial que você queria que te chamasse. Nossa, cultural demais. Sim. Mudou nossas vidas. No MSN você se conectava com qualquer pessoa que tivesse um e-mail do Hotmail. E as pessoas passavam horas e horas conversando sobre absolutamente tudo e qualquer coisa. Quem não se lembra do primeiro e-mail do Hotmail, né? Cada um teve o seu. Normalmente era alguma coisa bem amaldiçoada, tipo pipoquinha, vários Hs, RBD 2000, sei lá, A gatinha. Pedro Inter Colorado. E um temperinho especial do MSN eram os emoticons, que eram como se fossem os emojis de hoje, só que eles eram feios. Na época a gente achava bonito. Também tinha os winks, que eram umas animações que vinham na tela inteira, assim, era uma coisa um pouco invasiva. E eles eram muito bagaceiros. Não bagaceiros, assim, de Nossa. sexuais, mas eles eram bagaceiros de feios. E aí tinha, sei lá, o fedido, que era um Winx que ele chegava na tela da pessoa assim, dava um peidão e ria e ia embora. Aí tinha uma que era uma risada, daí era uma moça rindo. E era uma risada meio constrangedora, tipo assim, nada tão engraçado pra tu rir dessa forma. E eles faziam uma barulheira. Então era uma forma de tu irritar a pessoa do outro lado da tela. Então essa parte da tecnologia que a gente tem hoje, de alguém me irritar lá da casa dela, já tinha. Mas me irritavam através dos Winx. Sim, era incrível receber aquele barulhão, né, dessa mulher rindo com a tua caixa de som, tipo, no volume máximo, assim. Acho que dava pra escutar, tipo, lá na esquina, assim. Tinha um porquinho também, se não me engano, né? Tinha uma saudação, assim, que era só um emoticon que fazia, sim, uma reverência. Ah, é verdade. Era, né? Aham. É verdade. Nossa. Também tinha o recurso de chamar a atenção, que era utilizado quando a pessoa demorava demais para te responder. Se alguém chamasse sua atenção, a tela da conversa ela abria automaticamente. Ela pulava sobre todas as outras janelas e tremia sua tela, impedindo qualquer coisa que você estivesse fazendo ali. É tipo ligar pra quem não te responde no Zap. Aham. Nossa, É uma ótima Sim. comparação. Nada se cria, tudo se transforma, né? Por isso que inventaram uma ligação atri. Acho que top 1 piores coisas de hoje em dia é, tipo, ter que atender o telefone, sabe? Eu sou absolutamente contra. Sim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu telefone e eu bloqueei qualquer ligação de quem eu não tenho número. Então, eu não recebo ligação de ninguém mais. Nenhum telemarketing, nenhuma pessoa. Esses dias quase perdi uma entrevista de emprego por causa disso. Mas foda-se. Foda-se. Tipo, mano, se você quer falar comigo, só por mensagem no WhatsApp, entendeu? e esse demorar demais pra responder na época da MSN era tipo horas, né? Hoje já é mais um minuto. Sim, porque a pessoa podia simplesmente não estar num computador. E é normal tu não estar num computador. Agora, como assim não estar com o seu celular na mão? Isso não existe. Gente, naquela época não existia ghosting. O ghosting era morrer. O ghost é uma invenção pós-moderna. Ou assim, ai, meu pai não me deixa mais entrar no MSN porque minha nota tá ruim. Tô de castigo. Tô de castigo, não tô entrando no MSN. Aí a gente colocava assim, DSTV. DSTV de desativado, tá? Pros jovens que não sabem o que é DSTV. Bom, também teve uma época em que tinha alguns jogos pra jogar no MSN, em dupla ou em grupo, e era uma coisa muito divertida. Eu acho que poucas pessoas vão ter memória disso, mas era um entretenimento muito barato e muito, tipo, de ficar horas, assim, jogando. Além disso, muitas pessoas também utilizavam o MSN pra fazer websexo. Seja só digitando putaria ou pela webcam, mas aí corria o risco de vazar, né? Eu não sei vocês, mas eu fui um dos adeptos a fazer isso. Achei bem vanguardista da minha parte e
Graças a Deus não vazou nada, né? Porque foi entre duas pessoas que se confiavam muito, né? Mas é isso. O anunciante do episódio de hoje é a PrEP sabor menta com abacaxi. Brincadeira, pessoal! Mas agora falando sério, você sabia que a PrEP é um aliado na sua saúde sexual? A PrEP auxilia na prevenção do HIV e pode ser usada em conjunto de outros métodos de prevenção para maior eficácia. Você consegue retirar PrEP no SUS de graça. Consulte o seu médico infectologista e fique seguro. Tópico 4. Orkut. E a gente não poderia deixar de falar da rede social mais icônica possível que já existiu, chamada Orkut, que também era o nome do criador, Orkut. Nela você se conectava com os amigos, podendo deixar mensagens que eram chamadas de scraps. A última mensagem geralmente era que ficava em primeiro no perfil e as pessoas brigavam pelo seu topo. Só descer com scrap. Que as pessoas se adicionavam no Orkut, mas tem gente que não aceitava se tu não mandava um scrap. Porque era possível mandar scrap pra pessoas que não eram suas amigas no Orkut. Ai, mano, que saudade. Adicionava e falava assim: oiê, é sua amigucha do colégio, a Amanda. Me ADC aí, beijos. Dava pra colocar, tipo, uma mensagem de boas-vindas, né, ao scrap. Se tu mandava um scrap pra si mesmo. Sim, maravilhoso. Essa memória eu desbloqueei agora. Tanto que tinha pessoas que apagavam os scraps todos e deixavam limpo ali. Esse scrap é meu. Tinha no perfil também, leio, respondo e apago. Isso! Exato! Esses que não deixavam nenhum scrap ali, daí ficava assim, nossa, ele nunca recebeu nenhum. Não. Não. É que ele lê, responde e apaga. Ele é organizado. Tem mistério. Tem mistério. O toque gritando. Muito bom. Juro. Bom, no perfil do Orkut, você tinha umas barrinhas de progresso que indicavam quanto você era confiável, legal e sexy. Quando o Orkut migrou para a nova versão, né, o Orkut 2.0, tudo isso foi perdido e deixou muita gente chateada. Hashtag chateada. Carinha triste. Aliás, para entrar no novo Orkut, era só com convite. Muito exclusivo, né, galera? Nossa, é verdade. Vocês chegaram a entrar no Sim. novo Orkut? Nossa, sim, Sim. foi ótimo. Eu me senti muito poderoso. Eu não lembro se eu entrei. Brigava por um convite, nossa. Sim, eu tive que mamar 7 pessoas diferentes pra conseguir um. Foi pouco ainda, tá? Foi pouco. Foi pouco. Pra tamanha exclusividade. Mas tem mais um negócio que tinha no Orkut, no antigo, que era a estrelinha do fã. Sou fã. Ah, Podia ser fã das pessoas. Ah, Eu é era fã verdade. de todo mundo. Todos os meus amigos eu era fã. Eu sou uma grande devota. A todos. Sim. gente, eu lembro Geminiana, né, amores? também que Felizmente. no Orkut só podia ter 12 fotos, se eu não me engano. No álbum. No início, sim. No início, sim, Imagina né? só ter 12 fotos pra se Cara. definir. Oh, meu Deus! É. Que conceito entregar ali, né? E tinha comunidade, depois a gente fala das comunidades, mas tinha comunidade com ideia de legenda pra foto. Ideia de nome pra álbum. Que desde aquela época as pessoas já não tinham personalidade, queriam imitar as outras. Nossa! Olha, hablou muito. Hablei. Mas no Orkut, pra dizer quem você é, você tinha que participar de comunidades. Elas eram criadas pelos próprios usuários da rede e algumas das mais populares eram a Eu Odeio Acordar Cedo, considerada uma das maiores comunidades do Orkut, com mais de 6 milhões de membros. Tinha Eu Amo Minha Mãe, que se você não entrasse você era deserdado, tinha mais de 4,5 milhões de membros. Uma comunidade de grande sucesso, quem não ama a própria mãe? Algumas pessoas que eu poderia listar. Tem também o Te Incomodo? Que pena! Com mais de 4 milhões de membros, né? Muita pena de quem tá incomodado. E tem o Sou Legal, Não Tô Te Dando Mole, que continua um hit atemporal. Queria uma camiseta com isso. Tinha mais de 1,5 milhões de membros, então se eu fizer camiseta com isso, provavelmente vai vender. Eu amo que entrava na comunidade Eu Amo Minha Mãe, aí você tinha que entrar na comunidade Eu Amo Meu Pai, aí depois Eu Amo Minha Tia, Eu Amo Meu Vô, e aí a família inteira tem que amar todo mundo. Tudo isso pra depois ser expulso de casa por ser viado. Comunidade foi expulsa de casa por ser gay. Ai, que ódio. Tinha algumas comunidades que não eram tão memoráveis assim.
Listamos algumas aqui. Tinha a Mulher Não Se Pega, Conquista. Tinha Não Fui Eu, Foi Meu Eu Lírico. Eu ainda uso essa frase hoje em dia. Deus Me Disse, Desce e Arrasa. E Eu Amo Chocolate. Depois de amar a mãe, Depois de amar a amando mãe. chocolate. Um chocolate não te expulsa de casa. Meu Deus. Berro. Um Kinder Bueno tem o seu valor. E também tinha umas comunidades bem bizarras, né? Como a Eu Queria Sorvete, mas era feijão. Eu Nunca Terminei Uma Borracha. Tive Medo da Gina dos Palitos. Eu Leio Shampoo no Banho. E também Eu Abro a Geladeira pra Pensar. Universal, tá? Universal. É bem universal. Eles Acho que todo mundo ditaram faz isso mesmo. tendência, falaram sobre o comportamento humano como poucos antropólogos conseguem com as comunidades bizarras do Orkut. Tem outra, eu descobri É uma verdade. recentemente que era Eu Odeio o Bebê da Era do Gelo. Eu nem sabia que ele era odiado, cara. Tadinho. E era uma comunidade gigante. As pessoas queriam a morte do bebê, ficavam assim, por que não comeram essa merda desse bebê? Meu Deus. Coitado. Vários carnívoros com fome, assim, ai, vamos levar o bebê pros humanos, o humano não presta. Militei. Nossa, isso com certeza é um tópico do Twitter. Nossa, Mas a sim. gente não pode sair do tópico do Orkut sem falar das comunidades de paquera que tinha Beija ou Passa. Aí eles criavam um fórum dentro da comunidade e basicamente a moral da história era tu dizer se tu beijava ou passava a pessoa de cima. E foi assim, meu primeiro contato com ser desejável. Eu queria muito que as pessoas dissessem que beija pessoas que eu não conheço, que eu nunca veria, que eu nunca beijaria. Eu era BV. E eu tava lá, no Beija ou Passa, dizendo, passo, passo. Louca pra alguém dizer, beijo. Pra eu sentir que venci na vida, validação. Eba. Isso deve ter sido um assunto de terapia, né, amiga? Tenho certeza. Como é que você sabe? Os traumas de infância, né? Tipo, Para de hackear disseram minha terapia. passo. Compartilhados. Disseram passo pra mim, sou feia. Ai, que raiva. Tópico 5. Jogos online, assistir pornô escondido, Tumblr. O começo dos anos 2000 foi uma era cheia de jogos online. A gente tinha alguns sites como Crazy Games, Miniclip, Os Jogos, Clique Jogos, Stardoll, entre outros milhares de sites de jogos em Flash. Cara, eu lembro de um joguinho. criaram Que as expectativa. pessoas tinham mau gosto, né, naquela época. Tem isso. É. Não que hoje elas tenham bom gosto. A crise, acima de tudo, é estética. Gente brega Verdade. sempre vai ter. Sim, eu tava pensando nisso esses dias, né? Tipo, como as pessoas são cafonas. Puta que pariu. Eu não sou uma pessoa que se acha, tipo, eu não me acho nada. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Só que assim, eu olho pra algumas pessoas e elas têm um gosto tão decadente. E aí eu me sinto um pouco melhor. Aquelas pessoas que a personalidade é gostar de viajar, Coldplay. Berro. Café com Deus Pai. Tem um shih tzu, tá ligado? Se vocês têm shih tzu, peço perdão. Mas eu acho que as pessoas bregas, elas são mais felizes, elas são livres. Né? Elas Nós não estamos têm... presos em amarras. Elas se contentam com pouco, Com né? migalhas estéticas, né? Migalhas estéticas. Uau! Entregou conceito. Quem não queria uma... Migalhas estéticas. migalhas Eu vou criar um novo podcast chamado Miga- Migalhas Estéticas. Ai, muito bom. Sensacional demais. Pô, eu fui no show do Coldplay. Desculpa. Mentira, não fui não. Eu tentei comprar ingresso pro show do podcast. Do podcast? Eu tentei comprar ingresso pro show do Coldplay, porque eu acho que o show deles é muito massa por causa da coisa das luzes. Ah, Realmente acho que é uma experiência que eu ainda queria ter. Mas a pessoa dizer que a banda preferida dela é Coldplay, daí eu já julgo. é forçar entendeu? demais. Né? Aí faltou personalidade. É. É muito coisa de hétero, branco, sem sal, né? Sim. Não. Coisa de frango Tipo, cozido na água. Deve ser... Deve ser a banda favorita da Taylor Swift.
Será que a banda favorita da Taylor Swift não é Taylor Swift? Também é branca sem sal. Esse conteúdo não tem intenção de ofender ninguém que esteja ouvindo este podcast. Tá com medo que a Taylor Swift escute? Ela vai pegar um jatinho dela particular e tocar em cima da tua casa. Vai Nem um morrer, kamikaze. Ela vai voltar, intoxicada com carbono. Esqueceu o fone, aí volta de Ai, que jatinho. No próprio Orkut também tinha diversos jogos, igual a Colheita Feliz, o Bud Pock, Café Mania e Vila Mágica. A Colheita Feliz que fez Tula Luana ficar famosa na internet, com o título de Web Diva. Beijos estrelados pra nossa Web Diva Tula Luana. Mas a gente teve um jogo muito pixelado, que foi a alegria de uma galera por aí. E moldou sim o caráter dessa galera. O jogo se chama Habbo Hotel, que nada mais é do que um hotel onde você está hospedado e tem o seu quarto, também pode acessar as salas do hotel, os quartos criados por outros hóspedes, e rolava de tudo lá. Desde atividades nos andares do hotel, até jogos e festas nos quartos. Foi em uma dessas festas que eu, pessoalmente, perdi a minha web virgindade. Oh, E... muito fofo, Que né? fofo. very cute. O jogo era pra menor de idade, né? E por isso tinha uma lista de palavras censuradas, que quando você colocava no chat aparecia como boba. Meu Com Deus, dois isso é Bs. incrível. Tinha meu. Boba. Sim, e daí pra você perder a sua web virgindade, você tá ali no quarto e tal, aí tudo que você digita é boba, 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 boba. E daí você... e aí você perde sua virgindade assim. Ai, meu Deus, muito bom. Sim, eu era muito feliz nesse jogo. Eu vivi bons momentos, assim. Mas eu era muito noob, né? Eu não era HC, porque eu não tinha dinheiro, né? Meus pais não queriam pagar as que é moedas do HC? jogo pra mim. HC é Habbo Club. Quando tu paga pra ser Habbo Club, tu, tipo, tem direito a móveis especiais pra mobiliar o quarto, etc. Umas coisas assim. Então tem a elite do Habbo também. Achei Isso, bem tem a elite do realista. Habbo. Mostra assim, se eu tenho dinheiro eu sou melhor que você. Igual a sociedade. Sim. Exato. Tá, legal. Alô? Você já casou no rabo? Eu não casei, eu sou boba, boba. Ai, meu Deus. Boba. Não pode boba antes do casamento. Ai, sério. Cara, as pessoas crescem aqui jogando Habbo, vão perder virgindade de verdade e ficam assim, boba. Boba. É o que elas falam. O gemidão, elas gemem Comigo boba. foi assim. Tenho certeza. Eu quero Cara, e se boba! eu disser que minha primeira vez foi igual? Igual o Só Habbo. sabia falar boba. Sim. Eu quero que você boba. Habbo eu não tive. Eu tinha Neopets. Sorte a Eu sua. tinha Neopets. I was just a girl. Nossa, Que é verdade. alternativa. Eu cuidava de bichinhos e jogava jogos que não eram online com outras pessoas. Mas eu também me divertia, porque tinha site de humor. Eu via blog de humor. Tinha o... Sim, que é o nosso próximo tópico. A gente adicionou esse no meio do caminho. Isso não tava no roteiro quando eu vi. Amei. Gente, esses mesmo! Nossa! Os sites de humor, eu cara. entrava diariamente, religiosamente. Era tipo, conferir os meus scraps no Orkut, conectar no MSN, e enquanto ninguém me chamava, porque eu que não ia correr atrás das pessoas, entendeu? Tem que me chamar, eu só respondo. Eu abria todos os sites, esse aqui mesmo. Meu não, salve. Meu Lê, ninja. Meu Deus, o Lê ninja. Meu A, negão. Acesso a negão até hoje, tá? Meu humor, Tadela. Meu Kibe louco. Minhas charges.com.br. Esse aqui, pô, início do YouTube, tá? Muito. Charges entrou no YouTube quando ninguém estava lá. Meu bobagento. Minhas pérolas do Orkut. Cara, eu preciso voltar no tempo agora. O Leninja, irmão. Nossa, Os memes tem
Como é que é o nome, gente? Me Gusta. Nossa, isso é muito Aí primórdio, tinha né? aquele com o queixinho pra frente, como é que é o Esse eu não nome? conheço. Não, é os desenhos. Eu tenho uma caneca dos memes. E naquele tempo, meme era como a gente chamava, tipo, o Me Gusta, o Trollface. Tá, tô ligado. Tinha vários. Sim. Mano, eu tinha uma mochila dos memes. Nossa. E a gente fala de gente Era muito brega hoje. bagaceiro. Usava mochila de meme. Eu tinha caneca de Né? meme. Julgando. Eu nem lembro os nomes deles. Pra tu ver, eu já tive minha era brega. Gente, nome e memes originais. Era o Me Gusta, o Trollface. Tinha menina. Putz, não vou lembrar. Tinha o Derp e a Derpina. Nossa. Verdade. Invisível no MSN. Eu tava sempre invisível no MSN. Também. Nossa, amiga, como você era low Tu profile. acredita? É que eu não queria que todo mundo soubesse que eu tava lá. Acredito. Não tinha paciência. Desde aquela época eu era poucas ideias. Eu ainda sou meio poucas ideias, né? Não sou muito de ficar conversando assim, oi, Bah. oi, tudo bem, tudo bem. Novidades? Nada e por aí. Nada também. O que tá fazendo? Tô teclando, e você? Ai, também tô teclando. Pronto, acabou o assunto. Ah, eu flerto assim, às vezes. Não gosto de small talk. Me conte seus traumas de infância ou nada. Imagina no Grindr. Ia se Provavelmente Eu lembro que o novidades eram 9 idades. Das abreviações, assim. Que Nops. raiva. Como é que pode, né? Nossa. Cheio de tempo livre, não digitava uma palavra inteira. É, né? Jovem é um lixo. Gente, e assistir pornô nessa época eram altas emoções. Primeiro que a gente começava pesquisando no Google e entrava nos primeiros sites que a gente achava. Ou podia ficar no Google Imagens também, às vezes. E podia ser os sites comuns que a gente conhece, como o Xvideos e o Pornhub. Mas também podia ser blogs. Quem não lembra do Blogspot, né? Que tinham conteúdo super suculento e nichado. Sim, eram uns blogs tipo a Twinks. Aí era só imagens de Twinks de cueca. Ou soft porn, assim, umas coisas assim. É uma delícia. Eu lembro que, né? Nossa, exposed, né? Eu lembro que nessa época eu comecei a ler contos eróticos, assim. Que eu gostava de ler Uau. livros. E aí fui migrando pra contos eróticos. Também teve uma época da internet em que começou a irritar fanfics, né? Sim. As fanfics. A gente vai ter um episódio do podcast dedicado só para fanfics. Incrível. Então a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente pincela aqui um pouco sobre algumas coisas. Eu mesmo já escrevi algumas fanfics e Tu elas jura? irritavam muito. Juro, uma fanfic tipo... Ai, nossa, agora eu que eu vou me expor demais. Como se eu já não tivesse me exposto o suficiente aqui nesse episódio. Mas eu escrevi umas fanfics tipo, com pessoas do K-pop, assim. Umas coisas assim. Pegava, tipo, os artistas. Ano passado, então. Não, amiga, eu tinha 15 anos. Foi lá Já em... era K-popper com 15 anos. Tu é muito Sim. vanguardista. Claro, eu Ditando Não. tendência. Eu mudei de cafona pra uma pessoa de vanguarda, entendeu? Entendi. Tem De Renascentista. mochila dos memes pra vanguardista. O pior de tudo é que pra ver esse tipo de coisa, né, esse tipo de pornô, a gente tinha que se certificar de estar sozinho em casa, porque antigamente as pessoas só tinham um computador em casa, né? Era um computador, um trombolho de um monitor gigante com uma CPU enorme e ainda mais vinha um estabilizador que tinha que conectar na tomada para o negócio não queimar. Então era tipo todo um aparato assim que ficava geralmente na sala da casa. E aí, cara, tipo, era todo um rolê, entendeu? Tu tinha que dar sorte e tudo tinha que ser planejado. Era bizarro, assim, esse tipo de pornô. Novamente um ritual Um ritual. Xamânico, com certeza. quase xamânico. Ter o momento Exatamente. sagrado da punheta em casa. Você falou do computador, eu lembro que tinha uns plásticos que cobriam o computador. E tinha esse ritual Pra não também pegar de pó. tirar o plástico,
E tinha um protetor de tela de vidro, às vezes, na frente do Aham. monitor. Verdade, Pra- porque a luz do computador era nociva. Ai, a luz azul do Sim. computador faz mal. E aí vinha um trambolhão, né? Nossa. Eu adorava usar o computador sem camisinha, eu levantava aquela tela. Web Levantava sexo aquela no pelo. tela. Gente, e tinha aquele hackzinho Navegar na clássico web de no computador também, né? Que você Sim, puxava que o assim. teclado Sim. corria embaixo. Que ele era de uma madeira amarela, né? Muito De bom. uma maneira horrorosa. E o mouse com a bolinha embaixo. Eu adorava massagear a bolinha do mouse. Masturbando o computador. Ele gosta. E aí do lado tinha uns CDs, umas fotos Sim. de família, umas coisas nada a ver. O estabilizador, ele é feito para se ligar com o dedão do pé. Ele não é feito para ligar com a mão. Dá Total. um Sim. chutinho nele pra ligar. E quando tava meio instável a rede na rua, ele ficava tec, 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 tec. Se tinha um bicho dentro, ele ficava tec, tec, tec. E eu pensava, isso aí, faça seu trabalho, proteja meu computador. Ele é podólatra. Meu Deus. Sim, falando em podólatra, falando em pornô, o Tumblr criou toda uma casta de fãs de soft porn, porque ele era uma rede social em formato de blog, muito sucesso em 2010, 2014, mas ainda existem os usuários de Tumblr até hoje. E lá as pessoas postavam de tudo, tipo, tinha conteúdo de fã, tinha conteúdo de leitura, de romance, de filme e pornô, né? Mas era um pornô bonito, era um pornô aesthetics, era uma coisa com uma luz bem trabalhada, não era uma coisa assim, às vezes, tão explícita. Então ele ajudou as pessoas que tinham vergonha de pesquisar pornô a tocar uma siririca ainda assim. Não estou falando de experiências pessoais, assim, mas se você se identificou, que legal. Cara, eu lembro que no Tumblr eu editava super HTML, assim, tudo mais. Colocava Como é temas. que tu não tá rico como desenvolvedor hoje? Né? E aí, acho que se fosse pra levar a sério, assim, eu não faria hoje em dia isso. Era porque eu gostava mesmo. Mas eu considerava o Tumblr um lugar muito seguro, assim. Talvez por não ter tantas pessoas que eu conhecia que estavam no Tumblr. E eu não seguia meus amigos. Tipo, tinha amigas que eu sabia que tinha Tumblr, mas era cada uma no seu Tumblr, entendeu? Isso é privado. Não fale comigo sobre o Tumblr. Eu sei que você está lá, É que mas o é cada um Tumblr- no seu quadrado. O Tumblr, na verdade, ele era uma biblioteca de grandes segredos, né, que a gente tinha dentro da gente. Sim. Tinha Ele, mesmo. ele revelava, tipo... Ele revelava o seu melhor e o seu pior. E, tipo... Sei lá, era uma coletânea, assim, de coisas variadas, mas que todas faziam sentido. Mas era lindo, tinha muitas coisas sentimentais. Eu chorava vendo Tumblr, lendo textos sobre pessoas que eu não conhecia, umas coisas assim, tipo, sei lá, luto. Nunca tinha perdido ninguém. Lia sobre luto, lia sobre romance, sobre tipo, ai, minha namorada morreu e eu sou triste. Ou um cachorro. Mas também eu tive Tumblr de fã. Eu era muito fã de uma banda indie. E aí eu tive um Tumblr só para repostar coisas deles. Daí eu pegava um clipe e fazia um gif. E daí eu postava, e daí eu ficava tipo, ai, meu gif vai ficar famoso. Aí eu fui no show deles, tentei ficar perto pra tirar foto, pra postar no Tumblr. Ver se a minha foto dos meus ídolos hitava no Tumblr. Com notes, né? Nossa. Com Toda- notes. Eu ficava assim, ai, o meu recorde foram não sei quantas notes. Tirava Você- foto Tumblr, meu Deus. Tinha os... A gente não falou de fake no Orkut, tinha os fakes no Orkut, ele tinha as fotos fake. E depois teve no Tumblr as fotos Tumblr. Teve. Sim, Eu sim. perseguia muito a estética de menina Tumblr, de foto Tumblr. E eu ficava triste que eu não tinha as coxas finas. Sempre coxinha, I'm a thick girl. I'm a thick rabbit, actually. E... Então eu não conseguia tirar fotos tão Tumblr porque eu não tinha... Eu não era anoréxica. Que pena, né? Que horror. Polêmica! O silêncio que ficou. Inserir bobas. Bobas, Meu bobas, Deus. bobas. Bobas Porque não era- todas. Eu não era boba. Quem nunca viu um GIF de 500 dias com ela no Tumblr, né? Dava pra assistir o filme inteiro de GIFs do Tumblr. É verdade. Os filmes mais falados no Tumblr, 500 Dias com Ela, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que mais? Filmes Tumblr. Scott Aquele- Pilgrim.
Scott Pilgrim. Aquele do como ser não sei o que invisível, como é que é? Vantagens de ser invisível. Nossa, isso daí foi uma febre. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, acho que também tava bastante no Tumblr. Aham. Filmes Tumblr e artistas Tumblr. O Tumblr, tipo, alavancou a carreira de algumas. Quem seria a Lorde sem Tumblr? Quem seria a Marina do Diamond sem o Tumblr? Sky Ferreira sem o Tumblr. E toda a cena emo. Foi uma época muito emo. A gente postava muita coisa dark, conceitual, franja na cara e umas Sim. coisas assim de tipo... Bem Mano, Meteorism. o CVV, tá? Centro de Valorização da Vida, ia adorar o Tumblr. Cancelem. Meu, sim. E você fatou agora. Mas só deixando claro, gente, eu vou só comentar sobre o assunto. Eu não tenho nenhum envolvimento com isso, tá? É um assunto polêmico, né? Quem aí gosta de sketch? Hein? Um sketch. Não estamos falando do Gustavo Sketch dessa vez, né? Mas quem lembra de uns vídeos bizarros do começo da internet? O primeiro mais aterrorizante de todos, o mais temido pelos gays e por pessoas que têm medo. O vídeo do homem sentando no pote de vidro de maionese. Que começa assim, um tapete no chão, aí um pote de vidro, e aí chega uma pessoa, põe os 2 pés na frente e ela senta no pote de vidro. E não vou falar mais sobre, mas esse vídeo assombra pessoas até hoje. Eu sou muito feliz em dizer que eu nunca vi esse vídeo. Nossa, muito curada de vida você. Sim. Sim. Eu Graças acho que eu vou a Deus. ganhar alta na terapia um dia. Há esperança pra mim. Isso é muito deep web, né? É muito, totalmente tipo web. É tipo o pior lado da internet, assim. Coisas que não é pra pesquisar nunca. E daí vocês foram lá e pesquisaram. Né? Exatamente isso. E esse vídeo tem um irmão, né? Que é odiado por todos, amados pelos amantes do fetiche, né? O famigerado Two Girls, One Cup, que estragou a mente de muitos jovens, mostrando a ponta do iceberg do que é de mais nojento nos seres humanos. Esse vídeo traumatizou horrores. É, Esse duas tu Eu viu? me garotas. pergunto por quê. Why, oh why? Duas garotas, um copo e um sonho. Um sonho, e infelizmente elas tinham também uma câmera. Pois é. Se tivesse ficado no sonho, porra. Ai, sim. Mano, é difícil. E, cara, isso meio que inspirou aquela produtora de vídeos também, o New FX, como é que chama? O do Chocotone. New MFX, eu acho. Isso. Como eu sei. Mas enfim, essa porta da Deep Web eu não vou abrir. Não. Tá bom, a gente Hoje só não. comentou. Quadro final, perguntas que ninguém perguntou. Pergunta número 1. Não consigo me conectar na internet da UOL. O que fazer? Bom, Mona, volta no tempo. Quem sabe você se dá bem na virada do milênio. Pergunta número 2. Vi no jornal um negócio chamado YouTube. Como acessar? Olha, você digita no seu navegador www.newtobiro.com.br. Não tem BR, né? Não, acho que não. Nossa, sem querer eu falei o meme inteiro. Como é que ela chamava? Márcia? Não, acho que era a Sônia. Nossa, sim. Sônia. Sim. Pergunta número 3. Um árabe me adicionou no Facebook e está querendo me comprar da minha família, em troca de 4 camelos. Deveria aceitar? Talvez seja uma boa trocar 4 camelos por uma anta. Pergunta número 4. Um vírus destruiu todos os meus arquivos e vazou minha sexy tape. Terei a mesma sorte que Paris Hilton ou Kim Kardashian? Bom, amor, e nem no seu sonho, né? Você tá no Brasil. Lembra quando massacraram a Geise Arruda pelo vestido dela?
Não sei fazer a voz da Vanessa Wolff. Gata. Gata. É. Pergunta número 5. Escrevi um depoimento que ficou no topo, mas a pessoa não fala mais comigo. Será que ela ainda é minha amiga? Eu acho que é assim, viu? Quem sabe você não stalkeia ela um pouquinho. Pergunta número 6. Estou na comunidade Amo Acordar Cedo, apenas para não ser excluída da sociedade. Estou errada? Ai, amor, sim. E com a sua mensagem a gente rastreou seu IP e achamos sua localização pra te exilar. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. E a gente te vê no próximo episódio, que é uma surpresa. Não sei qual é o próximo episódio, só quis fazer bait. Obrigada ao Arroz Velho e à Calcinha por me receberem hoje. Obrigado, coelhinha. Sua Obrigado, presença foi muito coelha especial. anônima. Coelhinha anônima. Beijos. Beijo! Beijos, só Scrappy.